Bom dia, meus queridos. Hoje, quarta-feira, nós estamos falando sobre a série do Pentateuco. Estamos no livro do Número. Nós paramos no capítulo 17, o sinal para os israelitas. Então, nós estamos aí naquela questão dos levitas, né? Da tribo de Coré, que vai ter o castigo, e Deus escolhe a quem é realmente sacerdote da descendência de Arão. Então, meu nome é Maria Alice, não se esqueça de ir no canal do YouTube Alice Bíscaro, dê o seu like, curta, compartilhe, adquira a sua apostila. Estamos aqui para levar um pouquinho desse conhecimento da nossa fé tão maravilhoso, que isso seja propagado para que tenha uma igreja realmente com uma fé alicerçada, conhecedora da sua fé. Quando eu conheço a minha fé, eu tenho uma fé madura, deixo de ter uma fé infantil, piedosa demais, sem conhecimento, sem razões teológicas, para até debatermos, né, com nossos irmãos, né, protestantes, que muitas vezes falam coisas que nós não sabemos debater porque nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos o magistério da igreja. Então, essa pandemia veio para que eu pudesse levar não só os meus alunos, mas outras pessoas também que quisessem conhecer. Eu e vários teólogos, vários padres estão fazendo live, fazendo um monte de aulas, né, para que o povo de Deus não fique sem o ensinamento. Então, vamos lá. Um sinal para os israelitas. A cobertura dos incensórios consagrados seria um lembrete para que ninguém que não seja sacerdote verdadeiro, quer dizer, descendente de Arão, se aproximasse do altar. O povo protesta e culpa Moisés e Arão pela morte dos seus compatriotas. O Senhor aparece de maneira usual e resolve aniquilar toda a comunidade. Somente Moisés e Arão seriam poupados. A ação intercessora de Arão põe um fim ao flagelo na mão antes que um número significativo de pessoas morram. O sacerdote Arão age na capacidade de sumo sacerdote, intercedendo para que impeça a destruição total. Por intermédio do sacerdote, as forças fluem de Deus, somente o sacerdote é escolhido para a tarefa de mediação. Por isso que o sacerdote hoje, ele é persona in Christi, no momento de dar os... Oh, meu Deus, eu ando com um pouco dos sacramentos, tá vendo que eu tô com um pouquinho de Alzheimer, né? Os sacramentos. Naquele momento dos sacramentos, ele é persona in Christi, porque isso está na Bíblia, está lá desde o Antigo Testamento. Então, é só o sacerdote escolhido para essa tarefa de mediação. O bastão de Arão. O florescimento do bastão de Arão vem de um trocadilho. A palavra hebraica para bastão e tribo tem a mesma raiz verbal. O bastão inanimado que floresce representa a tribo que Deus vai escolher ao serviço do sacerdócio. A história é contada para silenciar os protestos que estão acontecendo contra Arão e os seus filhos, que são os escolhidos por Deus. Aí vamos falar no capítulo 18 a diferença entre a função dos sacerdotes e a função dos levitas. Somente nessa sessão a palavra de Deus é dirigida diretamente a Arão, que é apropriado, pois a instrução distingue os sacerdotes dos levitas e vai dar prioridade aos sacerdotes, como legítimos possuidores do sacerdócio de Arão, seus filhos e seus descendentes. São os únicos responsáveis pelo santuário.
Somente eles podem chegar perto do altar, desempenhar as funções sacerdotais e tocar no que pertence ao altar. A morte será o castigo para todo o profano que se aproximar do altar. Os levitas, parentes dos aaronitas, foram separados em um lugar dos primogênitos de Israel para o serviço do santuário e estarão sujeitos ao serviço dos sacerdotes do lugar santo, mas não podem tocar no altar e nem nos objetos sagrados. Isso só os sacerdotes. A prioridade do sacerdote aarônico sobre os do levita é definida pela palavra doados. Os levitas são doados a Arão e seus filhos. Essa leitura é feita no período do exílio e no período do pós-exílio, porque lá nas primeiras aulas, na introdução ao Pentateuco, eu falei que o Pentateuco, a mão redacional final desse livro é pós-exílica. Então, ele tem um período longo de formação dos livros, até chegar no Pentateuco. E quem vai costurar todas essas histórias é a mão sacerdotal no pós-exílio. Está lá nas primeiras aulas que eu dei sobre a introdução no Pentateuco. Quem quiser conhecer mais, vai lá nas primeiras aulas. A participação dos sacerdotes nos sacrifícios. Essa vai ser uma descrição da remuneração devida aos sacerdotes e suas famílias por seu serviço em benefício do povo. Os sacerdotes não vão ter terra, não vão ter patrimônio. Seu único bem é o que Deus tem e o que vão dar a ele, o que ele pertencerá a Deus. Portanto, tem direitos a ser também sustentado pelo povo. Se ele não tem direito à terra, se ele não tem direito a nada, então, por eles serem totalmente de Deus, então quem tem que sustentar os sacerdotes é o povo, porque ele trabalha em benefício do povo. Então, nada terrível contra isso, é normal, tá certo? Se a gente pensar bem, por isso que ele não trabalha intercedendo por nós, então que seja também custeado pelo povo. No antigo Israel, tudo que fosse tomado na guerra, os espólios de guerra, pertencia a Deus e tinha que ser destruído. Em anos posteriores, o que vai pertencer a Deus vai ser reivindicado pelos sacerdotes, inclusive todos os primogênitos. Então, aí já há uma diferença. Começa tendo que ser destruído, aí a partir de um período do pós-exílio começa a ser reivindicado tudo que é espólio de guerra, os sacerdotes vão reivindicar para eles, como representante de Deus. Se é para Deus, eles vão reivindicar também e aí começam a ter várias riquezas, né? O Senhor promete tudo isso ao sacerdote e à sua família, como aliança consagrada pelo sal perene aos olhos do Senhor. Está lá em 2 Crônicas 13, versículo 5. Com referência à realeza davídica, somente o que se aplica aos sacerdotes e à família de Davi será garantido para sempre. Dízimo, devido aos levitas. Os levitas que vão cuidar da propriedade do santuário protegem o povo do perigo. Não tem patrimônio, portanto, depende do sustento do povo. Eles são sustentados pelo povo. O dízimo consiste em 1/10 do produto da terra, das árvores e do rebanho. A prática apresenta algumas variações em vários períodos,
tanto no período primitivo até o período do pós-exílio. A gente vai encontrar variações sobre a fórmula do dízimo. Nós vamos encontrar no Deuteronômio 14, 22 a 29, Deuteronômio 12, 17 a 19, 2 Crônica 31, versículos de 4 a 6. No capítulo 19, nós vimos a cinza da novilha vermelha. O animal a ser usado para o rito é uma novilha vermelha, sem defeito, no sentido cultual, e não foi utilizada para nenhum outro propósito. Deve ser entregue a Eleazar, levada para fora do acampamento, degolada em sua presença. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue e ele fará 7 vezes a aspersão em direção à tenda do encontro. O animal então ele vai ser queimado em sua totalidade, o holocausto, diante dos sacerdotes, que acrescenta ao fogo a madeira de cedro para que tenha um efeito purificador. No capítulo 12, nós vemos que essas cinzas serão usadas para ritos de purificação para aqueles que se tornarem impuros pelo contato com os cadáveres. As últimas paradas no caminho. Agora nós chegamos no versículo 20, de 1 até o capítulo 20, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ver a morte de Maria, mulher de Arão. Depois de um longo intervalo entre lutas e revoltas, o enfoque volta à comunidade acampada no deserto de Sin, Cádiz. Esse deserto faz parte do deserto maior, que é o deserto de Farã, onde foram enviados os exploradores para a terra de Canaã. Há uma breve nota para dizer que Maria morreu e foi enterrada em Cádiz. É um lembrete por causa da sua revolta. Toda a geração morrerá antes que Israel entre na terra prometida. Moisés e Arão serão punidos, no capítulo 20, versículo de 2 a 13, há um novo incidente do relato de Meribá, é a explicação por ser negada a entrada na terra prometida a Moisés e Arão. O motivo da contenda sobre a água. Tudo que Moisés e Arão pode fazer é voltar-se ao Senhor, para que nesse momento lhe apareça na tenda do encontro e lhes fale. O Senhor instrui para que tomem o bastão, reúne o povo e, na presença da comunidade, ordenar ao rochedo que dê água para que todos possam beber. Há uma diferença significativa na história mais antiga e o incidente como aqui relatado pelo autor sacerdotal. Então, em Êxodo 17, 5 a 6, esse incidente é relatado de forma diferente, porque a mão não é a mão sacerdotal, é a mão já vista. Aqui, a mão redacional é outra, é sacerdotal. Então, nós temos a mesma história, descrita por duas mãos diferentes. E aqui quer mostrar o porquê que Moisés não entrará na terra prometida, nem Arão. Então, vai falar que Moisés recebe ordem para golpear o rochedo com bastão. Aqui o Senhor ordena a Moisés e a Arão que falem ao rochedo para que uma ocorrência milagrosa aconteça na presença de todos e assim manifestar totalmente a santidade do Senhor. Entretanto, o bastão torna-se um objeto da desobediência e é identificado como o bastão de Arão que foi colocado diante do Senhor no santuário. Em vez de fazer exatamente o que o Senhor ordena, Moisés faz à comunidade uma pergunta que vai sugerir que ele está em dúvida. E com isso, se ele duvida, ele tem falta de fé. Acaso podemos nós jorrar água desse rochedo? É a pergunta que ele faz. E isso mostra que ele tem dúvida. Usando o bastão, Moisés em seguida bate no rochedo, não uma, mas 2 vezes. O rochedo vai produzir água em abundância, embora Moisés não falasse como Deus assim o ordenara. Então, por isso, por essa falta de Moisés, que ele não entrará
na Terra Prometida. Mas esse é um texto da época pós-exílica da mamão sacerdotal. Por isso que nós encontramos dois relatos da mesma história. Uma lá em Êxodo 17 e uma agora em Números 20. Tá? Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós continuaremos no capítulo 20 falando da recusa de Edom. Não deixe de ir ao canal, não deixe de dar o seu like, não deixe de interagir com a professora. Que tenhamos uma santa e feliz semana. Obrigada a todos.